E o Senhor então os interroga com a seguinte pergunta, dizendo a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E cada um ali teve a sua resposta. Uns disseram: olha, alguém está dizendo que o Senhor é João Batista. Outros disseram, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. E alguém diz mais que o Senhor é Jeremias, ou é um dos profetas. Cada um aqui fazia a sua consideração. As pessoas que por ali conviviam com o mestre, cada um pensava uma coisa, uma forma, expressava de uma maneira. Aí Jesus volta para os seus discípulos e pergunta: e vós? E vocês, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? E vós, quem dizeis que eu sou? Por certo, os apóstolos que ali estavam, pensaram, meditaram na pergunta de Jesus, fizeram as suas considerações, mas Pedro, tomando a palavra, ele disse para Jesus: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que maravilha, né? Aqui Pedro, ele teve uma revelação que veio da parte de Deus, porque Jesus posteriormente responde a Pedro e disse: olha Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne, nem o sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E Jesus disse: olha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele falava dele próprio, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dar um glória a Deus? E a igreja, ela já passou por muitas provações ao longo da história, mas ela continua na terra como igreja de Cristo. O inferno muitas vezes tem se levantado contra a igreja, mas a igreja do Senhor Jesus, ela continua prevalecendo, vencendo, rompendo em fé, crescendo e aguardando o arrebatamento da igreja. Quem está aguardando o arrebatamento pode dar um glória para Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, e nós queremos pensar convosco pelo menos sobre 3 características de uma igreja triunfante, de uma igreja vencedora, de uma igreja que não se curva diante dos ataques de Satanás. A igreja permanece de pé. Não tem aquele hino? A igreja permanece de pé. A luta vem, a luta passa, e a igreja continua marchando, aguardando ansiosamente a vinda gloriosa do Senhor Jesus. E esta igreja triunfante, esta igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, sabe qual é o segredo? É porque Jesus está no meio dela. É a primeira característica da igreja vitoriosa. Jesus no centro,
Jesus está aí? Jesus está aqui no púlpito? Jesus está aqui no conjunto? Jesus está na mocidade? Jesus está nos adoradores? Jesus está na igreja? A Ele toda a glória. Quem pode dar glória para o Senhor nesta noite? A primeira característica da igreja vitoriosa, da igreja triunfante, é a igreja que Jesus está no centro. Jesus está no meio e Ele está aqui nesta noite. Nós sentimos a sua maravilhosa presença. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, o versículo de número 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Nós estamos firmados em Cristo. Nós estamos firmados na rocha. Cristo está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a pedra principal da esquina. Glória a Deus. A igreja está fundamentada no Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui nesta noite? É por causa dele. E alguém já pôde sentir a presença dele aqui. Alguém já está chorando aí, sentindo a presença dele. E é por causa dele que nós chegamos aqui nesta noite. Então, meus amados, a primeira característica da igreja vencedora é a igreja que Cristo está no meio dela. Se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos olhos, fechar os olhos carnais e olhar para cima com os olhos espirituais, nesta noite, este culto seria diferente. Com os olhos físicos eu vejo você, você me vê, nós contemplamos uns aos outros, mas quando nós fechamos os nossos olhos carnais e olhamos para o Senhor, para o céu, com os olhos espirituais, é diferente. Lembra lá de Eliseu? Havia uma guerra. O rei da Síria fazia guerra com o rei de Samaria. Lá estava o profeta Eliseu. E o rei cercou a cidade. E quando o moço de Eliseu levantou pela manhã, que ele olhou, ele viu o grande exército do rei da Síria. E ele ficou apavorado. E ele correu aonde estava Eliseu e disse: meu senhor, nós estamos perdidos. O que aconteceu? O rei da Síria cercou a cidade. O que ele disse? Não te preocupa. Mais é os que estão conosco do que o que está com ele. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, abre os olhos deste moço. E o Senhor Deus abriu os olhos espirituais do moço, e ele viu que a cidade estava cercada com os anjos de Deus. O Senhor estava guardando a cidade. Então, meus amados irmãos, com certeza a presença de Jesus, ela é real aqui nesta noite. E tem uma coisa: aonde Ele está, algo maravilhoso acontece. Aonde Ele está, cura. Aonde Ele está, renovo. Aonde tem a presença dEle, tem batismo com o Espírito Santo. Aonde tem a presença dEle, tem renovo espiritual. Aonde tem a presença dEle, a tristeza vai embora, a depressão desaparece, e o crente, a igreja, ela caminha triunfante, dando glória e adoração ao nome de Jesus. Ele está aí? Adore a Ele. O salmista, no Salmo 118, o verso 22, ele diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se
a cabeça de esquina. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, não reconhecendo eles que era o Cristo autor da salvação. Mas a igreja pela fé abraçou ao Senhor. Vale a pena, meus amados, tê-lo como nosso Senhor. A igreja que vive essa característica, tendo Jesus no centro, é uma igreja feliz, é um povo abençoado, porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Salvador de todos os homens. Ele está no centro da igreja. Ele é antes de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o primeiro e o último. E por isso o evangelista João escreveu no capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim: no princípio era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, Ele estava no princípio com Deus, e sem Ele, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Ele é antes de tudo, Ele é antes de todos, e todas as coisas estão no seu domínio. E a boa notícia é que na presença dele que nós estamos aqui nesta noite. Glória a Deus. Que privilégio para nós podermos fazer parte desta igreja que tem o Senhor Jesus no centro dela. Quando Jesus está, é maravilhoso. Lembra lá das bodas de Caná, do capítulo 2 do Evangelho de João? Era uma festa de casamento, e Jesus fora convidado. E quando ele estava na festa, no momento mais importante da festa, terminou o vinho que era servido, e o vinho era símbolo de alegria. E quando a mãe de Jesus percebeu que não havia mais vinho, ela chega em Jesus e disse: filho, acabou o vinho. E ele disse: que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas ele estava presente. Nós entendemos, meus amados irmãos, que o Senhor faz na nossa vida não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é no nosso minuto, não é da forma que nós pensamos, mas é no seu tempo. Ele disse para a sua mãe: não é chegada a minha hora, mas ele estava presente. Ele está presente aqui. E a mulher sabiamente disse para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Num dado momento, o Senhor Jesus chama os serventes. Havia ali umas talhas que era usada para a purificação dos judeus. Ele ordena que pegasse as talhas e enchesse de água, e eles obedeceram a sua ordem. E quando as taças estavam cheias de água, ele disse: levai ao mestre-sala. E eles pegaram aquelas taças com água, levaram ao mestre-sala. E quando ele tirou e provou, já não era mais água, era um vinho da melhor qualidade. A presença de Jesus, a presença de Jesus vai mudar a sua vida. Quem sabe nesta noite você chegou entristecido aqui, mas o Senhor Jesus, com a sua presença, Ele vai mandar a sua tristeza embora. Ele vai te encher de alegria, vai encher a tua alma de gozo. Glória ao nome do Senhor. E o mestre-sala provou o vinho e questionou com o dono da festa, dizendo: olha, todo homem põe primeiro o bom vinho, e depois que todos beberam, estão satisfeitos, o vinho inferior. E você até agora guardaste o melhor vinho, não sabendo ele
que era a água que fora transformada em vinho. Então ali Jesus operou o seu primeiro milagre. Então a presença de Jesus é maravilhosa. A presença de Jesus é que nos alegra. A presença de Jesus é que nos faz cantar. Mesmo nos momentos de dores, nos momentos de aflições, a presença do Senhor, ela nos leva a cantar e exaltar o seu nome. Quem sabe você chegou aqui, só Deus sabe como você chegou, mas eu profetizo vitória para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus você receberá a sua vitória. Então, meus amados, a igreja triunfante, a igreja que prevalece sobre os ataques de Satanás, é a igreja que Jesus está no centro, e Ele está aqui. Glória a Deus. A segunda característica da igreja triunfante é a igreja onde a palavra de Deus é a regra principal de fé. Estão trocando a Bíblia por outros livros, mas aqui ainda prevalece a palavra de Deus. A igreja que tem como regra de fé a palavra é uma igreja vitoriosa. Nós estudamos hoje na escola dominical sobre esse assunto que é maravilhoso nesse trimestre, e hoje estudamos sobre isso. O poder da palavra, o conhecimento da palavra, a aplicação da palavra de Deus na nossa vida, ela nos impede de pecar. E quando nós somos impedidos de pecar, nós chegamos mais perto de Deus, estamos aproximando de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, orando pelos seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus começa falando dos seus mandamentos, e Ele ora pelos seus discípulos, pedindo que o Pai os guarde. Ele ora dizendo: Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarda de todo mal. E lá no versículo 17, nós vemos o poder purificador da palavra. Jesus diz assim: purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E uma igreja que vive a palavra é uma igreja que está santificando a sua vida. A igreja que vive a palavra é a igreja que estão deixando os cuidados do mundo e se apegando às coisas espirituais. Por isso que o Senhor Jesus disse, João escreveu, capítulo 5, versículo de número 39. Jesus diz: examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a igreja que triunfa, a igreja vitoriosa, a igreja que Jesus está no centro, é a igreja que se alimenta da palavra, que estuda a palavra, que lê a Bíblia, que coloca a palavra de Deus no coração. Nós precisamos examinar as escrituras. Glória a Deus. O salmista no Salmo 119, versículo 11, ele nos mostra um valor fundamental da palavra de Deus, quando nós aplicamos na nossa vida. Porque a palavra de Deus, aplicada em nosso coração, ela nos guarda de pecar contra Deus. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O versículo 11 destes salmos, o salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela não pode sair das nossas vidas.
A palavra precisa ser pregada nos nossos cultos. Nós precisamos, irmãos, nos alimentar da palavra de Deus, porque a igreja que alimenta da palavra é uma igreja vencedora, é uma igreja triunfante, é uma igreja que está caminhando e marchando de encontro ao céu. Você pode dar glória para Jesus? Salmo 119, o versículo 105, o salmista diz que a palavra, ela é lâmpada. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, meus irmãos, a igreja vencedora, a igreja triunfante, é a igreja que o Senhor está no centro. A igreja vencedora é a igreja que vive de acordo com a palavra de Deus. Como está a sua vida? De acordo com a palavra? O salmista fala lá dos conselhos dos ímpios. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem tem o seu prazer no caminho dos pecadores, nem se detém não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Então a igreja vencedora é a igreja que medita na palavra de Deus. Toda liturgia religiosa, toda prática cristã, toda ação na igreja, sendo ela coletiva ou individual, precisa ser com base na palavra de Deus. Tudo quanto nós vamos fazer, nós precisamos ter base na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a regra da nossa fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. A terceira característica da igreja vencedora, da igreja triunfante, da igreja verdadeira, é a igreja que o Espírito Santo está presente nela. Eu disse na sexta-feira lá no segundo templo, o assunto era sobre o avivamento, e nós estamos vivendo um tempo de muito movimento e pouco avivamento. Muito movimento e pouco avivamento. Eu disse lá que Pentecoste é barulho, mas barulho não é Pentecostes. Nem todo barulho, irmãos, é poder pentecostal. Nem todo barulho é o poder do Espírito Santo agindo, não. Glória ao nome do Senhor. Por isso nós precisamos tê-lo no centro da nossa vida. Nós precisamos viver a palavra para que possamos desfrutar do verdadeiro avivamento. O avivamento, ele tem que vir pela palavra, pela pregação da palavra, pela oração. E às vezes não oramos, às vezes não usamos a palavra, e nós queremos uma vida avivada. É impossível. Aí tem que partir para o movimento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas a igreja verdadeira, a igreja que triunfa, é a igreja que o Espírito Santo está presente nela. João 14, o Senhor Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, não pode ver. Mas Jesus disse assim: mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós. Tem presença do Espírito Santo aí? Glória ao nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, irmãos, precisa habitar em nós. E quando Ele habita em nós, quando Ele está na igreja, a igreja, as pessoas, elas são diferentes. Não vive como o mundo vive. A igreja que o Espírito Santo está nela é a igreja que abandonou o pecado. São pessoas nascidas de novo,
deixou o mundo e faz cumprir na sua vida, diz o que disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a igreja que tem a presença do Espírito Santo. A igreja que tem o Espírito Santo, ela tem prazer de cultuar. A igreja que tem a presença do Espírito Santo, ela tem prazer de testificar das grandezas de Deus. A igreja que tem o Espírito Santo, é a igreja que ama os irmãos. A igreja que tem o Espírito Santo, é a igreja que perdoa, é a igreja que abençoa. São obras do Espírito Santo. E nós, meus irmãos, como igreja, nós precisamos sentir o Cristo em nosso meio. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos viver a palavra em nossa vida. Não é abrir a Bíblia lá num Salmo, ou 23, ou 91, deixar ele aberto lá em casa, não. É aplicar a palavra no coração, é colocar a palavra no coração, e viver, e andar, e pensar, dizendo: não posso fazer assim, porque a palavra diz assim. O pastor te proíbe. Não, o pastor não proíbe ninguém. O que nos proíbe é a palavra de Deus. Precisamos viver a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Para que sejamos agradáveis ao Senhor, para que o Espírito Santo continue em nosso meio. Glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja que tem essas características é uma igreja que segue caminhando, olhando para a falha do irmão? Não. Olhando para aquele que caiu? Não. Olhando para aquele que te magoou? Não. Olhando para quem? O escritor aos Hebreus, ele disse: meus irmãos, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos, pois, o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia. E ele diz assim: e corramos com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Para quem você está olhando? Eu não vou não, porque aquele irmão me feriu, aquele irmão me magoou, aquela pessoa falou para mim algo que eu não deveria ouvir. Não, irmãos, nós estamos aqui para adorar a Jesus, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Oh glória! Então adore a Deus, deixa Deus ser Deus na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, que o Espírito Santo continue nos enchendo da sua graça, que esta igreja continue sendo uma igreja vencedora, para a glória e para louvor do nome de Jesus. Glorifiquemos a Deus pela palavra. Amém. Que Deus abençoe os amados irmãos.